Olá, ouvintes! Bem-vindas e bem-vindos ao podcast que impulsiona o debate em torno de um Estado mais estratégico, inclusivo e comprometido com a democracia. Depois de alguns meses de pausa, estamos de volta e com uma temporada muito especial. Você está ouvindo o primeiro episódio da série Mulheres no Serviço Público, aqui no Diálogos em Movimento. Eu sou Janiele de Paula, mestre em Gestão e Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas, comunicadora, apresentadora desta temporada e integrante do movimento Pessoas à Frente. O movimento Pessoas à Frente tem atuado para transformar o cenário desafiador que a gente tem vivido atualmente, com recomendações concretas para garantir o acesso, a ascensão e a permanência de mulheres em cargos estratégicos no Estado brasileiro. Até porque, embora as mulheres representem 51,5% da população brasileira, elas ocupam apenas 42,4% das posições de liderança no setor público. E esse número cai conforme se sobe na hierarquia. Nos cargos mais altos do Executivo Federal, como os de natureza especial, DAS6, DAS5, as mulheres ocupam apenas 27%, 31,5% e 39,7%, respectivamente. Ou seja, quanto mais alto o cargo, menor é a presença feminina. E quando consideramos as desigualdades estruturais de gênero, raça e classe interseccionadas, a gente entende que o desafio não é só acessar, é permanecer para liderar. Por isso, nessa temporada, você vai ouvir conversas com especialistas, acadêmicas, gestoras públicas e lideranças que estão abrindo caminhos para que mais mulheres, de diferentes contextos e origens, possam chegar e permanecer em posições de decisão que moldam a vida da população brasileira. Todos os episódios estarão disponíveis em áudio e vídeo e as temporadas anteriores do Diálogos em Movimento também. Aproveite para conhecer. E hoje, vamos começar pela porta de entrada, o acesso. Como ampliar a presença de mulheres nas carreiras públicas? O que está sendo feito e o que falta fazer para tornar essa entrada mais justa e inclusiva desde o começo, desde a largada? E para abrir essa temporada, a gente recebe uma das maiores referências da gestão pública brasileira hoje. Alguém que conhece o Estado por dentro e que tem liderado políticas concretas de transformação, a começar pelo próprio ministério em que ela atua. Estou falando da ministra Esther Dweck, economista, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e servidora de longa trajetória na gestão pública federal. Ela tem sido uma das principais vozes na construção de um Estado mais justo, eficiente e eficaz, além de diverso. A ministra Esther também foi reconhecida como economista do ano pelo Conselho Federal de Economia em 2021. Ministra, é uma alegria te receber aqui. Seja muito bem-vinda ao Diálogos em Movimento. Muito obrigada, Janiele, é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho uma parceria já desde o início do Ministério com o Movimento Pessoas à Frente, já tivemos algumas reuniões, recentemente eu recebi a Jéssica aqui no Ministério, a gente tem feito algumas iniciativas juntas, né? Então poder participar dessa atual temporada do podcast de vocês é muito legal, sabendo que o pessoal aqui do Ministério já participou da temporada anterior, pelo que eu soube foi um sucesso. Tá, então, estou muito feliz de poder participar dessa primeira com esse tema tão relevante aí de mulheres no serviço público. Que maravilha! Muito bom. Essa empolgação é super recíproca. A gente também acha que já é um sucesso. E, ministra, antes da gente entrar nas políticas mais específicas e números, eu queria abrir essa conversa de uma maneira mais próxima. Muita gente imagina que a vida de uma ministra é agenda cheia e decisões difíceis, e de fato tem bastante disso. Mas olhando para a sua trajetória e também para a sua rotina, quais foram os principais desafios que a senhora enfrentou nesse caminho, especialmente sendo mulher? E hoje, no meio da correria, o que ainda te dá brilho no olho no dia a dia de trabalho? Acho que a primeira coisa, né, eu vim da academia para o governo, né, eu sou servidora pública da Universidade Federal do Rio, como você já falou, mas a vida acadêmica é muito diferente da vida aqui na Esplanada, como a gente chama, né? Então, acho que o primeiro desafio foi me adaptar a esse mundo diferente aqui da Esplanada, e eu tive, enfim, antes de ser ministra, eu trabalhei aqui no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, quando a Miriam Belchior era ministra, né, eu tive a sorte de trabalhar com uma mulher ministra, o que obviamente facilitou a entrada nesse mundo da Esplanada,
num ministério que era bastante paritário, assim, entre mulheres e homens, e acho que poder ter tido essa experiência primeiro como chefe da assessoria econômica da Miriam naquele momento, depois, quando Nelson Barbosa virou ministro, eu virei secretário do Orçamento Federal, então foram muito aprendizado aí desse mundo de Brasília. Agora, naquele momento eu não tinha filhos, né? Então, agora nessa segunda etapa, já como ministra, né, que obviamente muda o tipo de exigência, eu tenho uma filha pequena, então como mulher aí já entra um novo desafio que a maior parte das mulheres do serviço público e mulheres em cargos de liderança enfrentam, né, que é como conciliar a vida pessoal com a vida de trabalho. Acho que esse é um desafio que todas nós enfrentamos, e alguns homens que têm também uma participação mais ativa aí no dia a dia de casa também enfrentam, né, e acho que essa é uma jornada difícil, né, e aí agora já de novo num cargo de de uma responsabilidade gigantesca. E eu sempre falo que eu acho que o presidente Lula ele teve uma atitude muito interessante, que muitas vezes os homens, até mulheres, não convidam outras mulheres para cargos de alta liderança quando tem filhos pequenos, né? E ele convidou eu e a Aniele, ambas mulheres com crianças pequenas, né, com menos a filha, quando eu vi a minha filha tinha 1 ano e meio, a Daniela tinha 2 anos e meio, então a mais nova, a Daniela, né? Então a gente tinha filhas bem pequenas, e aí a gente viu outras mulheres que estavam em outros cargos altos, secretárias executivas, que também tinham crianças pequenas. A gente tinha um tipo de dificuldade muito parecida com levar na escola, buscar na escola, coisas básicas, acompanhar o dia a dia aí. E a gente vê, inclusive, que tem poucas mulheres. A gente observa proporcionalmente, né? É interessante que você vê menos mulheres em cargos de liderança com filhos, inclusive até 18 anos, do que homens, né? 68% dos homens que estão em cargos de liderança, quando a gente fez a estatística, a gente atualizou ela recentemente, tinham filhos até 18 anos, apenas 32% das mulheres tinham. E claro que não é uma diferença de quantas mulheres e homens têm filhos, né? É muito mais de ter a disponibilidade para assumir um cargo de liderança. Que coisa boa de escutar. Primeiro, para mim, ficou muito forte que entre ser ministra e ser mãe, dá para ser as duas coisas. Inclusive, dá para ser muitas outras coisas. Isso é ótimo. Eu fiquei contente que a senhora já antecipou algumas das coisas que a gente vai tratar aqui com relação ao trabalho do MGI. Então, eu quero começar entrando no assunto de hoje. O nosso foco principal é o acesso das mulheres no serviço público. Por isso que a nossa conversa, o nosso debate serve muito para impulsionar que mais mulheres consigam acessar o setor público. E, bom, o Concurso Público Nacional Unificado de 2024, as mulheres representaram 56,4% das pessoas inscritas. Mas, de acordo com os dados, entre os classificados, elas foram somente 37%. Que leitura o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos faz desses dados e que hipóteses ajudam a explicar esse desequilíbrio? A gente pode, ministra, esperar mudanças para o CPNU 2 para lidar com esse desafio? Olha, uma coisa de fato, assim, a gente ficou, quando estava no momento das inscrições, a gente teve um percentual maior de mulheres que se inscreveram, o que refletiram a nossa visão naquele momento, justamente também o maior número de mulheres que tenham acesso à formação. A gente sabe que há um percentual maior de mulheres com formação de nível superior do que homens no Brasil, né, e elas também têm um desempenho acadêmico muito importante, em geral superior aos homens. Então a gente achou que um percentual maior de mulheres se inscrevendo estava bastante condizente com a realidade brasileira. E a gente também sabe que na inscrição, como foi uma distribuição nacional, as pessoas não precisavam se deslocar, a taxa de inscrição também era um valor relativamente mais baixo do que a média dos concursos, tinha uma oportunidade grande de vagas para várias carreiras, etc. Acho que tudo isso ajudou a estimular as mulheres a participar mais e poderem se inscrever mais. Na realização da prova já houve uma redução de percentual, mas ainda assim teve uma participação proporcionalmente um pouco maior de mulheres, já um pouco mais de 50% de mulheres fez a prova, né? E quando veio o resultado, de fato, foi um número que nos surpreendeu um pouco, né? E aí eu acho que a gente tem algumas hipóteses sobre isso, né? Sem dúvida nenhuma, a principal hipótese é a disponibilidade de tempo, porque passar no concurso público exige um tempo de estudo, né? E a gente viu que a média de idade de pessoas que passaram
já foi assim, foi em torno de 34, 35 anos. Na verdade, a grande maioria foi entre 35 e 45 anos, ou seja, são pessoas que possivelmente já estão no mercado de trabalho, são pessoas que possivelmente já têm filhos, né? E aí você começa naquela questão que a pessoa tem que trabalhar, tem que cuidar da família muitas vezes, dos filhos, e estudar. E não é trivial isso, né? Você tem um tempo que você possa se dedicar integralmente a estudar, sem interrupção, sem ter que dividir a atenção com outras coisas. A gente acha que essa é uma variável que está pesando, assim, para as mulheres nesse momento. O fato do CPNU ser um concurso novo, então a bagagem de estudo para aquele tipo de concurso não existia para muita gente, né? Então foi uma novidade. Então, muitas vezes, as mulheres que já conhecem, estão estudando há um tempo para um determinado tipo de concurso, não necessariamente se aplicava aquele ali. Então, acho que a gente viu que teve algumas, de fato, a gente viu que essa é uma hipótese muito forte, importante. A gente observou que uma coisa que foi interessante, assim, a diferença por blocos, claro, que também é uma realidade. Então, o bloco 5, onde tem carreiras que majoritariamente são ocupadas por mulheres, o percentual de mulheres foi maior, foi 60% no bloco 5, e no bloco 2, que era de TI, onde é uma carreira que, inclusive, desde a graduação, já uma participação muito baixa de mulheres, também se refletiu no menor percentual, né, onde só 8% são mulheres. Então, a gente viu que também essa diferença entre carreiras também se refletiu no CPNU. E o outro dado é que é um percentual, hoje, no mercado de trabalho formal brasileiro, você tem uma participação mais ou menos de 40% de mulheres, 40% para 60% de homens. Então, 37% ali que passou é parecido até com essa participação no mercado de trabalho formal, mas eu acho que essa é uma hipótese que é menos forte, né? A gente está muito pensando nessa questão da dedicação de tempo, inclusive o tempo para estudar, mesmo com toda essa bagagem formal. Então, se a gente vai fazer alguma coisa ou não, a gente está estudando alternativas. A gente olha muito o caso do MRE, que tem uma baixa participação histórica de mulheres e que implementou uma regra de bonificação de mulheres, né? Mas isso ainda não está definido. A gente está estudando as alternativas e todo o CPNU ele foi acompanhado por um grupo de especialistas e que está fazendo um estudo específico sobre essa questão da baixa participação de mulheres. Então, a gente está aguardando esse estudo para avaliar se faz algo já no próximo CPNU, que estamos em vias aí de ter a seleção da banca e poder fechar o edital, né? Então, ainda não batemos o martelo sobre se vai ter algo específico nesse ou não. Excelente lembrar do Ministério das Relações Exteriores e ver que há inovações e práticas de maior equidade acontecendo por todo o governo. E te ouvindo, ministra, quando a gente olha para os caminhos percorridos por tantas mulheres, é muito difícil não lembrar das escolhas que são complexas, as renúncias, os momentos de invisibilidade, a ausência, muitas vezes, de rede de apoio, que é o que dificulta com que a gente consiga seguir em frente e ter essa dedicação mais exclusiva. É uma palavra difícil, né? Não há uma dedicação exclusiva, sendo mulher, mãe, executiva, ministra. E é também interessante perceber como o Ministério tem olhado para esses dados com mais profundidade e não isoladamente. Então, já que a gente sabe que não se trata só de analisar quem passou ou não, mas de entender, a partir dessas variáveis que se interseccionam, quem está realmente conseguindo acessar as oportunidades do Estado, é bastante estratégico para os próximos passos. E, comentando também avanços recentes, a gente teve um marco extremamente importante em maio de 2025, em que o Congresso aprovou a Lei número 15.142, a Lei de Cotas no Serviço Público, ampliando de 20% para 30% a reserva de vagas para pessoas negras em concursos, e com a inclusão de indígenas e quilombolas entre os grupos contemplados. A senhora, inclusive, celebrou esse avanço, eu também vi nas redes sociais, como uma vitória histórica para a equidade racial no Estado brasileiro. Então, o que eu gostaria de saber a partir disso é quais aprendizados da lei de cotas a gente pode levar para o avanço de outros normativos que melhorem acesso, ascensão e permanência de mulheres em cargos de liderança, especialmente aqui, em alusão à lei, mulheres negras. Maravilha. Eu acho, viu, Janelle, que a gente no Brasil, quando começou a colocar cotas, né, e talvez a principal discussão que houve foi no acesso às universidades, a gente tinha um debate muito grande no Brasil, que sempre foi essa lógica de onde está o racismo, né?
Muita gente fala assim, mas nos concursos não tem entrevista, o racismo não aparece ali de forma tão clara como, por exemplo, no acesso ao mercado de trabalho privado, onde muitas vezes o racismo aparece numa entrevista, na hora que você... Mas eu acho que desde a discussão das cotas na educação e que depois se estendeu, felizmente, à discussão do concurso público, eu acho que tem a discussão, né, do todo o legado que existe negativo, né, do processo de escravização aqui no Brasil, como isso foi alijando as pessoas de espaços importantes. Então, eu acho que isso foi uma coisa que, nas universidades, eu que sou professora, e que eu vim para o governo antes da lei de cotas e voltei depois da lei de cotas, eu vi a transformação que foi a universidade brasileira, né, de você ter a exigência de cotas e com um recorte específico racial. Isso foi uma coisa que transformou a universidade. A gente está chegando agora nas cotas na pós-graduação, que também está transformando a pós-graduação no Brasil, e no acesso ao concurso público, porque a gente tinha, por mais que o concurso, em princípio, né, esteja aberto a todos e não há um preconceito, né, um tipo de preconceito que vá barrar especificamente olhando para a pessoa, mas é óbvio que a participação de pessoas negras, mulheres negras, indígenas, quilombolas, no serviço público brasileiro era muito inferior, principalmente pessoas negras, ao percentual que existe na população. Então, obviamente, precisava de uma medida afirmativa, de uma ação afirmativa para mudar essa realidade. Né, e a gente sabe muito bem que as desigualdades no Brasil ela tem cor, tem gênero. Então, quanto mais a gente consegue colocar uma coisa que vai permitir a gente acelerar o processo, né, e não esperar 200, 300, 400 anos para resolver essa discriminação e essa diferença, né, é melhor. E a gente sabe também que a maior diversidade no serviço público, e é uma coisa que aqui no Ministério a gente preza por isso muito fortemente, né, e o concurso público nacional unificado teve essa lógica de aumentar a diversidade, ela é essencial para melhorar as políticas públicas. Isso já há estudos que comprovem isso, seja até numa instituição privada ou numa pública, que a maior diversidade contribui para o melhor resultado daquela instituição, e no caso das políticas públicas, uma melhor forma de pensar as políticas públicas. Desde que a gente chegou, como a lei de cotas ela tinha uma vigência, que era junho de 24, a gente já estava pensando numa revisão da lei. Né, a Cida Chagas, que hoje é diretora dessa área de provimentos, que teve muita frente do debate, ela veio para o meu gabinete justamente com essa ideia, ela estava inicialmente no meu gabinete para a gente pensar uma revisão da lei de cotas, a gente automaticamente falou com o MIR, no Ministério da Igualdade Racial, começamos a trabalhar com eles e aos poucos incluímos o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério da Justiça também nessa discussão, e a gente foi trabalhando numa proposta alternativa de lei baseada nos estudos que tinham sido feitos ao longo desses 10 anos que a lei estava em vigor. Foi um período de baixos concursos, mas já existia um grande aprendizado na maneira como a lei estava sendo implementada de alguma forma até equivocada, que muitas vezes não tinha gente suficiente que passava da primeira etapa, muitas vezes você fazia cota no primeiro provimento, mas não fazia nos excedentes, a maneira como as bancas de identificação eram feitas. Então, tudo isso a gente foi trabalhando para poder melhorar a aplicação da lei anterior e rever a lei nova. Né? E aí a gente está muito feliz com essa sanção do presidente, ele sancionou no dia 3 de junho a nova lei, né, foi aprovado em maio no Congresso, sancionado dia 3 de junho, com um evento muito bacana de comemoração dessa sanção. E definitivamente a lei de cotas é um dos mecanismos de ação afirmativa mais eficientes. Como a senhora disse, estudos que comprovam isso, revisões de literatura, sínteses de evidências que mostram o ganho muito concreto relacionado à burocracia representativa, ao se ter mais mulheres, mais pessoas negras, indígenas e a eficiência disso. Inclusive, eu tenho uma pergunta mais específica sobre essa correlação e essa ideia, às vezes, deturpada que se tem de antagonismo entre maior diversidade e eficiência estatal, que a gente também sabe que não acontece. Sob a sua liderança, o MGI tem conduzido frentes importantes de transformação na gestão pública. Então, quais são hoje os principais eixos dessa modernização e inovação que também fortalecem o acesso? E aí a gente pode pensar em grupos historicamente subrepresentados, mas também mais amplo, que estão aí gerando essa transformação do serviço público federal. Olha, Janelle, são várias iniciativas que a gente tem feito aqui, né? Mas eu acho que, com certeza, a gente tem que começar pela primeira, que é retomar concursos públicos, né? A gente
ficou no Brasil, e a lei de cotas, ela foi aprovada em 2014, como a gente falou antes, e basicamente desde 2016 passou a ter muito poucos concursos públicos. A maioria era na educação, e principalmente na área de, quando você faz concurso para professor em geral, é uma vaga só, que tinha muita dificuldade de aplicação da lei de cotas, né? As universidades foram criando novas formas de aplicar, juntando blocos de concursos, enfim, tentando, cada universidade foi propondo uma coisa nova para poder aplicar a lei, mas, de fato, durante a vigência da lei, que foi de 14 a 24, foi um período de baixos concursos. Então, a retomada de concursos é importantíssima para que a gente amplie a diversidade, obviamente pensando em mudança da forma de fazer o concurso, né? Acho que aí entra a nossa segunda movimento importante, que foi ter pensado nesse concurso público nacional unificado, e aí tinha algumas coisas, algumas pontos que a gente cuidou nesse concurso público para conseguir implementar melhor a lei de cotas, como, por exemplo, foi evitar o fracionamento de vagas, porque muitas vezes os órgãos querem fazer uma vaga para um determinado local, para uma determinada especialidade, e aí você vai começar a fracionar e passa a ter uma ou duas vagas, e aí você não consegue aplicar a lei de cotas. Então, a gente fez toda uma conversa com os órgãos para pensar no não fracionamento, né, que a gente consegue ampliar o próprio valor como eu falei, da inscrição, o fato de ser regionalmente diversificado, as pessoas estarem próximas do local de prova, permitiu que pessoas que nunca tinham pensado em fazer prova fizessem, né? Então, inclusive, a gente teve, e aí eu acho que a gente fez também a maneira de aplicar as cotas, garantindo que a cota não é um teto, é um piso, né? Isso era uma das coisas muito erradas na lei de cotas, que qualquer pessoa negra, por exemplo, entrava na cota, mesmo que ela tivesse pontuação para entrar na ampla concorrência. Então, você, no fundo, estava diminuindo a vaga para pessoas negras no concurso, né, e não ampliando, no sentido de que aquela pessoa não precisa da cota para entrar, então ela tem que entrar na ampla concorrência e mais gente entrar efetivamente na cota. Mas, uma vez o acesso das pessoas, tem o interno, e aí vale, inclusive, muito fortemente para aí, também incluindo as mulheres, né, para quem não há cota no acesso. Mas uma das coisas que a gente tem trabalhado muito foi um plano federal de prevenção e enfrentamento ao assédio e discriminação, né? Porque não adianta só as pessoas entrarem, né, no serviço público, elas têm que ser bem acolhidas e têm que se sentir com capacidade de ascender na carreira. E aí o plano de enfrentamento ao assédio e discriminação é super importante, e a gente percebe que ele vai não só para os servidores públicos concursados, mas também para os trabalhadores terceirizados do governo federal, né, onde também há muito assédio e discriminação. Eu contei do caso das mulheres em situação de violência, a gente montou toda uma cartilha e toda uma lógica de como receber essas mulheres, garantindo seu anonimato e, ao mesmo tempo, um acolhimento para que elas se sintam à vontade para trabalhar. Estamos discutindo muito a questão da mobilidade interna, com curso para lideranças. A gente tem o Lideragov, que teve um Lideragov específico para mulheres, específico para pessoas negras, né? Então, a gente está trabalhando muito essa questão da liderança entre mulheres e pessoas negras, né? E a outra foi o decreto, né, de 30% de vagas nos cargos de liderança para pessoas negras, junto com o MIR, de novo, é uma ação importante que a gente fez para garantir que as pessoas não só entrem, mas que elas ocupem espaços e possam, inclusive, puxar outras. E a gente observa que na ocupação de cargos, por exemplo, a gente, no caso de mulheres, por exemplo, nos cargos mais altos, a gente tinha uma participação que cresceu nos últimos anos, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente percebe alguns ganhos importantes, que o acesso tem que ser mais democrático, mas também a ascensão na carreira tem que ser mais democratizada também. Com certeza. Escutando a senhora ministra, dá vontade de sair anotando, porque, no geral, a gente sabe a responsabilidade que o governo federal tem como indutor de boas políticas também para os entes subnacionais, né? Pensando em estados e municípios. Então, acho que, gente, ouçam esse episódio, porque acho que aqui tem um caldeirão de possibilidades para se trabalhar, inclusive pensando em ações coordenadas, né, ministra? Ações concatenadas. Então, a senhora acabou de mencionar a importância de se ter um ambiente propício, que não vai expelir as poucas, que estão aumentando, mas ainda as poucas pessoas que conseguem entrar no serviço público e principalmente começam a ascender para posições mais estratégicas, posições de decisão, senão elas não vão permanecer por muito tempo. E aí, a discussão sobre inclusão no serviço público muitas vezes é apresentada como oposta à busca por eficiência. Eu até adiantei um pouquinho que eu te perguntaria sobre isso,
Mas a gente sabe que há evidências muito robustas, bem concretas, que demonstram o contrário. Então, se eu pegar um estudo recente que sustenta isso, vem do Núcleo de Estudos Raciais do INSPER, por exemplo, e demonstra que instituições públicas com maior diversidade racial e de gênero entregam melhores serviços à população. Tem muito a ver com a competência, qualificação ao longo da jornada, diploma de realidade. Essa é, portanto, uma agenda de aprimoramento do Estado. Então, já que a gente está falando aqui sobre modernização, como é que o MGI tem equilibrado a busca por essa modernização administrativa com a construção de uma burocracia representativa? E de que forma inclusão e eficiência vêm sendo articuladas na prática? Perfeito. Acho que a primeira coisa é reforçar o que você disse, né? Não existe uma contraposição entre uma coisa e outra, ao contrário, elas têm que andar juntas e uma fortalece a outra. Acho que aumento da representatividade, né? A gente tem falado muito isso, a gente quer uma burocracia com a cara do Brasil. Isso aumenta a eficiência, na verdade. Já, como você falou, tem estudos e a gente vê no dia a dia, na prática, porque você traz realidades diferentes que permite que você pense políticas públicas de forma diferente, portanto, alcance mais pessoas na população brasileira. Você pensa, você tem uma noção, acho que tem uma lógica aí da experiência, ao aumentar a diversidade e trazer mais gente com a cara do Brasil, a gente consegue pensar melhores políticas públicas e, portanto, aumenta a eficiência em muito no Brasil. E principalmente o que a gente chama a eficácia, né? Que é chegar, o governo fazer o que ele precisa fazer. E aí você ter realidades diferentes é essencial. Então, acho que essa é a primeira coisa, dizer que não existe contraposição, ao contrário, elas se reforçam. Né? E aí eu queria até falar uma coisa que eu não mencionei antes, quando você estava falando da questão dos ambientes, né? Uma coisa que a gente fez pela primeira vez no Serviço Público Federal foi ter salas de amamentação nos ministérios. Né? Parece uma coisa pequena, e agora até no concurso, nos cursos de formação, veio uma demanda enorme de mulheres que estavam grávidas, ou que tinham acabado de parir, ou que estavam ainda eram lactantes, né? Além do período dos 6 meses, e elas tinham que vir presencialmente para fazer os cursos de formação, então foi de fato, a gente teve que adaptar um pouco, e a gente fez tanto também para o curso de formação, salas de amamentação e salas para quem fosse ficar com a criança, enquanto essas mulheres estivessem em sala de aula, tivesse espaço para as crianças também. Então, a gente teve que adaptar, e foi interessante, porque parte do nosso curso de formação está sendo na Academia de Polícia, que era um ambiente que, em geral, é um percentual muito grande de homens que passa, né, para a formação da Polícia Federal. E lá também foram criadas salas de amamentação e salas de espaço para infantil, digamos assim, para que essas crianças pequenas, né, bebês, possam ficar no momento que as mães, ou até eventualmente os pais, estejam em sala de aula. Então, percebe que, assim, como você falou, você tem que adaptar o espaço, né? Eu sempre lembro do banheiro lá tanto no banheiro feminino, no plenário da Câmara e no plenário do Senado, que ainda foi muito depois. No plenário do Senado foi bem recente, que passou a ter banheiro feminino no plenário. Então, para a gente lembrar que os espaços, eles falam muito sobre a nossa história, né? Então, acho que isso é super importante. É isso. A questão do acesso é importante, mas a permanência, e aí o decreto de 30%, foi bem interessante, né? Porque a partir do momento que você põe uma exigência de 30%, a gente teve que fazer uma série de coisas para poder garantir isso. Primeiro foi uma atualização cadastral. A gente exigiu que todos os servidores, pessoas que estão em cargos, atualizassem a sua raça e cor, né? Então passou a ser obrigatória, porque a gente foi percebendo que as pessoas ou não tinham marcado, ou era um campo que alguém marcou por elas, e elas não se reconheciam no que estava lá. Então, foi uma campanha que acabou sensibilizando e dando, né, uma certa consciência a você se autodeclarar, porque pessoas que entraram muito antes das cotas não tinham essa autodeclaração. Então, a gente percebeu que isso foi algo importante, né? E a outra coisa foi o próprio processo de você exigir dos gestores a busca por pessoas com aquele perfil. Se eu tenho que garantir um percentual de cotas, então e eu estou abaixo, eu vou precisar procurar pessoas negras, mulheres negras, né? E a gente foi vendo que isso vai mudando, né, a mentalidade das pessoas que estão ocupando cargos, porque, em geral, você tende a reproduzir um padrão, né? Aquela pessoa já ocupou, vou chamar de novo. Então, isso vai tendo que homens e homens brancos,
vão ocupando mais espaços, e em segundo lugar, mulheres brancas, em terceiro lugar, homens negros, e em último lugar, as mulheres negras. Então, esse processo de você fazer uma exigência faz com que as pessoas parem para olhar e a gente descubra muitos talentos, né? Ontem a Aniele, ela repetiu essa semana 2 vezes, né, desde a da aprovação da Lei de Cotas, falando da Rebeca Andrade. Ela falou, eu sempre fui tão boa quanto as outras, o que eu não tinha era oportunidade. E é um pouco isso, né? As pessoas são tão boas quanto as outras, mas por não estarem inseridas naquele meio. E aí acho que é uma discussão que a gente tem muito grande sobre cotas na universidade. Eu queria falar disso aqui, porque como professora a gente debate muito, né, a questão de cotas na universidade, e associado a uma outra coisa que é a cobrança de mensalidade. Né? E a gente fala assim, não, tem gente que fala assim, não, quem pode pagar deveria pagar pela universidade. E a gente fala assim, olha, se você fizer isso, você vai tirar uma coisa que a universidade permite, que é criar novas redes. Então, uma pessoa negra de renda baixa, que entra na universidade e convive com uma pessoa branca de renda alta, ela criou uma conexão ali que jamais teria acontecido se as pessoas brancas de renda alta saírem da universidade pública gratuita. Porque você forma essa rede, e essa pessoa branca que vai ter, já pelas suas redes, tem muito acesso, ela tem uma probabilidade muito maior de puxar essa pessoa negra junto com ela por uma rede de amizade, do que se elas nunca convivessem. Então, a questão de formação de redes é essencial, e a universidade tem contribuído para isso. E esse processo de você fazer exigência de determinados perfis para ocupação de cargos também gera esse processo de você procurando as pessoas e fazendo uma busca ativa pelos talentos que estão ali, que só não estão naquele cargo por falta de oportunidade. Então, isso a gente tem pensado muito. E a outra coisa que foi uma inovação do atual governo, né, e foi uma coisa que surgiu na transição, até no nosso GT da transição de gestão pública, trazido também por muitos especialistas, né, acho que até o movimento de Pessoas à Frente também foi um dos que contribuiu para isso, é a lógica da gente ter as discussões de diversidade, né, do Ministério da Igualdade Racial, do Ministério das Mulheres, dos Direitos Humanos, dos povos indígenas, serem transversalizadas nos demais ministérios, porque só esses ministérios cuidarem desse tema, a gente não avança. Então, a gente aqui no Ministério, por exemplo, fez nesse último 8 de março um evento muito bacana para ver todas as iniciativas de todas as nossas áreas que fossem ligadas à discussão do empoderamento feminino, de ampliar oportunidades para as mulheres, e a gente viu que em diversas áreas a gente tinha ações, né? Desde a área de estatais, na área de patrimônio da União, na área digital, em várias áreas a gente estava fazendo iniciativas na área de contratações que permitiam um aumento dessa desigualdade histórica no Brasil em relação às mulheres. Então, a gente percebe, né, que você poder pensar nessa agenda de forma transversal é super importante e vai realmente mudar a realidade da maneira como o Estado atua para enfrentar nossas desigualdades históricas. E também pensando em intersetorialidade, né? Exato. Os setores e os órgãos que precisam também ter maior articulação para conseguir fazer isso ser mais perene. Acho que um dos maiores desafios, ministra, principalmente quando se pensa em trocas de gestão, troca de governo, é a continuidade dessas ações que muitas vezes, por serem isoladas, acabam ficando enfraquecidas. Se você tem aí ambientes e órgãos que já fazem essas ações, documentam, tem órgãos específicos dentro dos próprios setores, dentro dos próprios ministérios, para tomar conta dessas iniciativas, para que elas não parem uma eventual troca de governo, isso faz muito mais sentido, pensando num Estado democrático de direito em que as coisas não terminam quando uma gestão se encerra, né? Na verdade, pensar em continuidade, que é uma conversa também mais ampla que a gente precisa ter num Brasil bastante polarizado. E, ministra, a gente está chegando ao final desse diálogo, que é super relevante. Para mim, é enriquecedor poder trocar com a senhora mais uma vez, ouvi-la mais uma vez, e agora espalhar aqui nas nossas plataformas também tantas iniciativas concretas e boas práticas, que não são só aquelas boas práticas do papel, mas que estão sendo testadas, estão sendo, inclusive, repensadas, reformuladas, e que têm tido também
uma grande contribuição da sociedade civil. A senhora citou o trabalho do Movimento Pessoas à Frente, inclusive muitas das propostas que o grupo de trabalho Mulheres no Serviço Público tem articulado são pensadas para modernizar lei dos concursos, com foco em representatividade, acesso, ascensão e permanência, isso que a gente falou, né, sobre um ambiente propício, o seu exemplo sobre as cabines de amamentação, os espaços específicos de amamentação, e também isso dentro de espaços talvez não tão previsíveis como o espaço penal, policial, acho que nos remete à necessidade de repensar o que é a norma, né? O que é o normal e parar de naturalizar espaços e estruturas que, na verdade, separam e aprofundam desigualdades. E para esse fim de conversa aqui, né? Porque a gente vai ter outros momentos para continuar debatendo a transformação do Estado. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem inspiradora, daquelas de fechamento mesmo para as pessoas que nos escutam. Então, ministra, que conselho a senhora daria para mulheres que desejam ingressar e também crescer no serviço público? Acho que são até você separar entre as que querem ingressar e nas que querem crescer. Acho que nas que querem ingressar, a gente precisa ter um pouco dessa consciência, né, e da sensibilidade da pauta feminista, inclusive para que elas internamente nas suas configurações familiares possam ter o tempo para se dedicar para entrar no serviço público. Acho que isso é um processo, né, que elas vão ter que construir cada uma ali na sua realidade, não é trivial, sabemos disso. É a rede de apoio, a divisão do serviço doméstico, é uma série de coisas, mas que elas vão precisar ir batalhar e ter a consciência disso e poder, a partir disso, então, conquistar seus espaços para que elas possam se dedicar a entrar no serviço público. E para quem já está no serviço público, né, e eu acho que aí é uma discussão super interessante, porque as mulheres, em geral, elas têm, primeiro que elas acham que para crescer, elas têm que ter um tipo de perfil, elas têm que dominar muito o assunto, elas têm uma tentativa de, não, eu só estou preparada, eu só sou capaz de assumir uma determinada posição se eu tenho uma preparação muito forte, se eu tenho uma capacidade de dedicação gigantesca, que os homens não pensam nisso, né? 100% dos requisitos, né? Exatamente. Então, acho que as mulheres têm que entender que qualquer um pode liderar, qualquer um pode ocupar cargos altos e tem que na verdade, ter coragem. É um pouco uma coragem, é mais você tirar as amarras que te prendem de não aceitar o cargo, né, do que, de fato, pensar que você precisa de mais qualificações. Eu acho que essas mulheres precisam mudar um pouco essa maneira de pensar, que elas vão conseguir também, óbvio, né, batalhar pelos seus espaços, poderem ser mais conhecidas, né, mais reconhecidas, mas principalmente não ter medo de encarar quando aparecer o desafio também. Excelente conselho. Vai com medo e com receio mesmo, né? Inclusive porque não estamos sozinhas. Parece, às vezes pode parecer, mas não estamos. Estamos em rede. Exato. Para quem já está no espaço poder, lembrar de puxar as outras também, né? Isso é muito importante. Essencial, essencial. E a formação de rede, ela não se dá sozinha, né? Para que você tenha capital social, consiga circular, transitar, permanecer nos espaços, puxar outras mulheres, puxar outras pessoas dos grupos subrepresentados é fundamental. Ministra, muito obrigada por essa conversa, super generosa, estratégica. Eu tenho certeza de que quem nos escuta vai sair daqui com mais reflexões e com um rol aí de práticas para serem implementadas também nas suas áreas. E, fica nítido que garantir o acesso é mais do que abrir vagas, é enfrentar desigualdades que moldam quem consegue chegar até elas. E há excelentes iniciativas em curso, como você, ouvinte do nosso podcast, pode acompanhar hoje. Para você que nos acompanha, continue conosco na temporada Mulheres no Serviço Público, disponível em áudio e vídeo. Seguimos fazendo do Estado um espaço onde elas também decidem. Até o próximo episódio.